Eles acreditavam que seria uma vitória rápida, apenas uma curta marcha para a Rússia, tomar Moscou e retornar para casa como heróis celebrados. Mas então a realidade se impôs. A neve, o frio cortante, a fome e a presença esmagadora da morte. Por séculos, o inverno russo não apenas deteve impérios, ele os humilhou completamente. Invadir a Rússia no inverno não é apenas uma campanha militar, é um ato de suicídio. No papel, a estratégia sempre pareceu impecável. Avançar para o leste, derrubar os portões e conquistar o coração da Rússia. Funcionou com nações menores. Então, por que não funcionaria com os maiores impérios da história? Napoleão acreditou nisso. Hitler acreditou nisso. E até governantes anteriores compartilharam da mesma convicção. Poloneses, suecos e mongóis, todos flertaram com essa fantasia perigosa. Mas a Rússia é diferente de qualquer outra nação. No inverno, a Rússia não é um campo de batalha comum. É um cemitério vasto, coberto por bancos de neve sem fim. No momento em que você decide invadir, você está basicamente fazendo um pacto com o diabo. Mas você já se perguntou por que o diabo não mostra seu rosto imediatamente? No início, tudo parece factível. Você marcha por campos férteis, passa por aldeias isoladas e toma postos avançados. Os soldados são fortes, o moral está alto e o sol ainda brilha. Os comboios de suprimentos avançam firmemente e a vitória parece inevitável. Mas é um engano, uma mentira russa. É uma armadilha, camuflada nas cores do outono. O que se segue não é uma luta contra homens, mas uma luta contra a própria natureza. O tempo não muda lentamente. Você acorda uma manhã e descobre que o mundo se transformou. O vento corta mais forte, as árvores parecem esqueletos e as estradas se transformaram em lama espessa. Justo quando você tenta se adaptar, a lama congela e fica dura como pedra. As botas começam a rachar, os cavalos desabam de pura exaustão e os veículos não ligam mais. As tendas cedem sob o peso da neve. Isso não é apenas um pequeno revés, é o início de uma espiral de morte lenta e imparável. Consideremos Napoleão. Em 1812, ele invadiu a Rússia com mais de 600 mil homens, um dos maiores exércitos que a Europa já vira. Em poucas semanas, ele estava profundamente em território inimigo. Cidades foram tomadas e as forças russas recuaram, mas não houve uma vitória decisiva. Por que os russos se recusavam a enfrentar o combate aberto? Eles simplesmente recuavam cada vez mais, queimando tudo em seu caminho. Sem comida, sem abrigo, apenas cinzas restavam. Quando Napoleão chegou a Moscou, era uma casca oca. Não estava apenas abandonada, tinha sido incendiada. A cidade foi sacrificada pelo seu próprio povo. Esse é o cerne da estratégia russa de inverno. Se não pudermos vencer, garantiremos que vocês percam. Os franceses ficaram presos em uma cidade destruída quando os primeiros flocos de neve caíram. O que se seguiu foi uma retirada tão catastrófica que se tornou lendária. Mais de 400 mil homens pereceram, não em combate, mas por congelamento, fome e puro desespero. Unidades inteiras congelaram de pé. Cavalos foram comidos e houve rumores de canibalismo. O grande exército foi reduzido a uma história de fantasmas. No entanto, outros continuaram tentando. Mais de um século depois, Hitler cometeu exatamente o mesmo erro. Em 1941, a Operação Barbarossa começou com uma eficiência brutal. Tropas nazistas avançaram pela fronteira soviética com uma velocidade incrível, conquistando vastos territórios em apenas algumas semanas. O Exército Vermelho parecia estar totalmente derrotado. Parecia que a história iria se repetir, mas desta vez com a Alemanha como vencedora. O clima, no entanto, tinha outros planos. Hitler atrasou seu avanço final sobre Moscou o suficiente para que as chuvas de outono começassem.
As estradas russas se transformaram em fluxos de lama intransitáveis. Depois veio o gelo. Tanques congelaram no solo e as armas dos soldados falharam. Motores a diesel tornaram-se nada mais do que caixas de metal inúteis. Uma vitória rápida havia sido prometida às tropas alemãs, e muitos nem sequer tinham casacos de inverno adequados. O que se seguiu foi a mesma morte agonizante que Napoleão vivenciara. Tropas soviéticas contra-atacaram com unidades frescas e resistentes ao inverno. Os alemães estavam paralisados. Não podiam se mover, não podiam comer nada e não podiam se manter aquecidos. Soldados se enrolavam em jornais para sobreviver. O congelamento espalhou-se como uma praga. Pálpebras congelaram e canos de rifles quebravam ao disparar. O moral não apenas desmoronou, ele se dissolveu completamente. Moscou não caiu. O que torna o inverno russo tão cruel não é apenas o frio, é a implacabilidade absoluta. Você pode planejar para um dia ruim, mas o que faz quando é um mês ruim? O que acontece quando você fica preso por 120 dias em um inferno congelado? Soldados podem sobreviver a balas, mas não podem sobreviver à fome, ao pé de trincheira e a nevascas tão densas que você não consegue ver a própria mão. A Rússia não luta contra você. Ela espera que você desmorone. O próprio terreno torna-se o inimigo. Árvores estilhaçam como vidro no frio extremo. Rios congelam, mas não o suficiente para serem atravessados com segurança. Estradas desaparecem sob a neve. Você acredita que está avançando, mas na realidade está andando em círculos. Mapas tornam-se inúteis e as agulhas das bússolas congelam. Batalhões inteiros desaparecem na brancura e nunca mais são vistos. Não há pontos de referência, apenas vento, gelo e silêncio. A isso soma-se a carga psicológica do isolamento. Você está a milhares de quilômetros de casa, sem reforços, sem suprimentos e sem esperança. O inimigo nem precisa disparar um tiro. Ele simplesmente deixa o inverno cuidar da matança. Soldados perdem a razão. Alguns desertam, enquanto outros simplesmente se deitam na neve e nunca mais se levantam. O moral torna-se uma memória distante e as ordens não importam mais. Sobreviver é o único objetivo. Até os poderosos mongóis, que conquistaram vastas partes do mundo conhecido, tiveram dificuldade em avançar profundamente na Rússia no inverno. Sua vantagem com a cavalaria desapareceu na neve profunda. Eles se moviam rápido, mas o inverno russo foi projetado para aniquilar a velocidade. Cada banco de neve é uma muralha, e cada riacho congelado é uma armadilha potencial. Até mesmo guerreiros nômades, mestres de ambientes frios, tiveram que agir com extrema cautela. Não se pode construir abrigos rápido o suficiente. Fogueiras servem apenas para atrair franco-atiradores. Ficar parado significa congelar até a morte, mas o movimento consome energia que o corpo simplesmente não tem. Não existem decisões certas, apenas decisões ruins. Suprimentos apodrecem e a água congela no cantil até virar gelo. Ataduras tornam-se rígidas como madeira. Você é instruído a permanecer alerta, mas a mente quer desesperadamente desligar. O sono torna-se um perigo mortal. Se você apagar por 1 hora a mais, nunca mais acordará. Para os comandantes da invasão, a logística é um pesadelo sem igual. Linhas de suprimentos estendem-se por centenas de quilômetros através de terras hostis e vazias. Pontes desabam sob o peso da neve e trens congelam nos trilhos. Mesmo se você tiver comida, não consegue levá-la para a frente de batalha. Mesmo se tiver munição, as armas travam. Você começa a lançar vidas humanas sobre o problema, e essas pessoas nunca retornam. Enquanto isso, os russos estão apenas começando. Esta é a casa deles. Eles vivenciaram esse frio todo santo ano. Seus uniformes são projetados para isso e suas táticas são adaptadas. Eles esquiam,
atiram em emboscadas e desaparecem. Partisans atacam linhas de suprimentos, cortam rotas de retirada e somem nas florestas. Os civis não entram em pânico. Eles se entrincheiram. Eles já passaram por isso antes. Para eles, não é apenas guerra, é sobrevivência. E eles são melhores nisso do que você. Até exércitos modernos teriam dificuldade. Durante a Guerra Fria, planejadores da OTAN estudaram obsessivamente o terreno invernal russo e, mesmo assim, não puderam garantir a sobrevivência em uma invasão terrestre. Equipamentos para clima frio são incrivelmente caros e o treinamento de tropas para a sobrevivência no Ártico leva meses. Um erro, apenas um, e você perde um pelotão inteiro por congelamento. Os riscos são exponenciais. Você não perde apenas batalhas, você perde exércitos inteiros. Tudo isso leva a uma verdade incontestável. Uma invasão da Rússia no inverno é uma maldição. É uma aposta suicida, movida pelo ego, que a história pune impiedosamente. Não é apenas a neve ou a temperatura. É a destruição cumulativa de tudo o que um exército precisa para sobreviver. Calor, comida, abrigo, moral, coordenação, velocidade e precisão. A grande ironia é que todo invasor acredita ser a exceção. Napoleão pensou que sua massa bruta esmagaria a resistência. Hitler pensou que sua ideologia e máquinas venceriam o clima. Ambos estavam errados, tão errados que seus exércitos tornaram-se estudos de caso de fracasso militar. Botas congeladas deixadas na neve como lápides, e tanques abandonados que se tornaram monumentos à arrogância. No entanto, o mito persiste de que o general certo, ou a estratégia certa, poderia ter sucesso onde todos os outros falharam. Mas não há resposta certa para uma pergunta errada. Você não conquista o inverno russo. Você o suporta, e isso apenas se tiver a sorte de ter nascido nele. Há algo mais difícil de explicar. A Rússia não é apenas fria. Ela é assustadora. A terra parece viva, antiga e hostil. Se você caminhar por uma floresta russa em fevereiro, não ouvirá nenhum som, nenhum pássaro, nenhum animal, apenas o ranger dos seus próprios passos e a sensação de que está sendo observado. Você percebe que não pertence àquele lugar, e a terra sabe disso. Isso não é exagero poético, é o testemunho de cada soldado que tentou. Diários dos oficiais de Napoleão falam de alucinações e desespero. Jornais alemães descreveram a noite como um ser com dentes. Mesmo aqueles que sobreviveram nunca retornaram de verdade. Carregavam o frio em seus ossos e em seus pesadelos. A Rússia vence esperando, esgotando você e fazendo-o se perguntar por que veio em primeiro lugar. No inverno, ela nem precisa se esforçar. A neve cuida de tudo. Então, por que é tão devastador invadir a Rússia no inverno? Porque o inverno não luta de forma justa. Ele é absoluto e indiferente. E, uma vez que ele te pega, nunca mais te solta. Invadir no verão é um desafio, mas no inverno é uma sentença de morte. No entanto, a história se repete, líderes esquecem e a neve russa continua a cair. Se esta exploração dos campos de batalha mais frios da história mudou sua visão sobre o poder da natureza, inscreva-se e deixe um like. Trazemos à luz as histórias que o tempo tentou congelar e as lições que os impérios ignoraram. Mantenha-se aquecido, mantenha a curiosidade e junte-se a nós enquanto abrimos o próximo capítulo oculto da história. O próximo tesouro será revelado em breve.